Direção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Conceda a palavra ao deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Convido o deputado Jorge Cauí a secretariar os trabalhos da mesa e a proceder à chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Hein? É chocante. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar Cordeiro. Deputado José Edmar Cordeiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, presente. Deputado Miquéas Paes. Deputado Miquéas Paes, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Marcos Lima. Marco Lima, deputado presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Filipelli.
Deputado Filipelli, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Zé Edmar Cordeiro. Deputado Zé Edmar Cordeiro, presente. A lista de presença acusa o comparecimento de 16 senhores parlamentares a número regimental. Convido o presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, a assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, quem está presidindo essa sessão? É o Nabucodonosor. Eu? Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. O projeto que foi distribuído a todos nós, e se alguém não tem ainda o projeto, está nas minhas mãos, foi analisado pela equipe técnica do governo, e acho que por todos os deputados, existem algumas considerações que os companheiros que estão aqui presentes na casa, prestigiando o nosso trabalho, acompanhando e discutindo com a gente o trabalho, gostariam de fazer aos deputados. E colocando essas questões aos deputados Edmar Pirineus, deputado Luiz Estevo, deputado Rainha, eles gostariam de ouvir as colocações dos representantes do Executivo aqui presentes com relação ao projeto final a ser votado. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu solicito que Vossa Excelência chame todos os deputados numa conversa aberta com os membros do Executivo, aqui presentes para as observações que nós julgamos importantes serem feitas. Isso não anulando de forma alguma todo o trabalho realizado pelos deputados, líderes e deputados desta casa que se interessaram em construir o projeto. É um encaminhamento consensual e que seria importante que nós ouvíssemos. Isso não implica alteração de imediato. Eles concordam em ouvir as colocações. Concordam? A presidência, na medida em que os parlamentares concordarem, nós vamos suspender a sessão por 15 minutos e fazer um convite aos deputados para que possam ouvir e até discutir a proposta de projeto de lei que está sendo articulado. Com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, como líder do Partido Liberal, e desde que seja uma reunião rápida, nós aceitamos ouvir para votar o mais rápido possível o projeto. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Adão Xavier. Eu queria pedir, pelo menos por 2 sessões, para a gente analisar direito esse projeto. Estou pedindo como líder do PFL. Senhor presidente, pela ordem. Na qualidade de líder do PL, tendo em vista que há consenso entre os líderes, esse projeto tem que ser votado hoje, senhor presidente. A presidência vai solicitar que os deputados inicialmente ouçam a parte técnica e em seguida nós retornaremos para o plenário. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Está reaberta a presente sessão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado João de Deus. Solicito de Vossa Excelência
fazer a verificação de quórum. Convido o deputado João de Deus a secretariar os trabalhos da mesa e, atendendo à questão de ordem do deputado João de Deus, solicito seja feita a chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Deputado Antônio Cafu. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí Júnior. Ausente. Deputado Antônio Cafu, presente. Deputado José Edmar Cordeiro. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Presente. Deputada Maria José Maninha. Presente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marcos Santos Lima. Marco Lima, presente. Presente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquéas Paz. Presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Presente. Presente. Deputado Adão Xavier. Presente. Deputado José Ramalho Brasileiro. Presente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Ausente. Deputado Jorge Cauí Júnior, presente. Deputado Manuelzinho. Retificando, o deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Geraldo Magela Pereira. Ausente. Um, dois, três. A lista de presença acusa o comparecimento de 22 senhores parlamentares à sessão. Há número regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item único da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 456 de 1995, que dispõe sobre alienação de lotes em terras de propriedade do Distrito Federal e da outras providências.
Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Tendo em vista que está sendo feito algumas pequenas alterações no projeto, ainda em questões de datilografia, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência mais uns 2 minutinhos até que o projeto chegasse aqui, senão nós não podemos votar o projeto. Essa presidência consulta dos senhores deputados se estes projetos que agora se encontram no item único da ordem do dia deverão permanecer para votação ou se haverá um projeto novo para que haja consenso. Porque se for apresentado um novo projeto, nós teríamos que convocar outra sessão extraordinária para apreciação do novo projeto. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, de fato há um novo projeto que está sendo finalizada, tendo a sua redação finalizada, e eu solicito a Vossa Excelência, ao invés de encerrar esta sessão, que suspenda por algum tempo, para que o projeto possa chegar, ser assinado, apresentado, lido, e aí sim convocar uma nova sessão extraordinária para votar, que eu entendo deva ser. E a partir daí a retirada destes projetos. Então eu solicito, eu acho que o procedimento que eu requeiro a Vossa Excelência é a suspensão pelo tempo que Vossa Excelência julgar conveniente. 10 a 15 minutos. Senhor deputado, nós realmente, em virtude das colocações feitas pelos deputados e tendo a necessidade de se adequar à redação final do último acordo celebrado entre os nobres deputados, teremos que suspender a sessão. A gente só observa que o tempo solicitado não seja extrapolado excessivamente, como aconteceu agora. Sabemos das dificuldades de se proceder a esses acordos, mas é desagradável pedir a suspensão da sessão por um determinado tempo e essa suspensão se prolongar excessivamente. 15 minutos. Foi sugerido o tempo de 15 minutos. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Eu gostaria que, ao invés de suspender a sessão, que nós fôssemos discutindo os projetos, que todas as pessoas, na hora que forem apreciado outro projeto, vão querer discutir o projeto. Então é bom que a gente já vá discutindo para ganhar tempo. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Rodrigo Hollenberg, esta presidência responde pela ordem de Vossa Excelência, esclarecendo o seguinte, que estes itens da ordem do dia serão substituídos tão logo chegue o novo projeto. Como não há ainda um novo projeto, não há como discuti-lo, porque ele não foi sequer formalizado junto à mesa. Então não há como proceder à discussão antecipadamente. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Não, é justamente isso, presidente. Que eu gostaria, se não tem projeto, não tem o que discutir. Então a sugestão que eu faço é mesmo de suspender por 15 minutos a sessão. Essa presidência suspende a sessão por 15 minutos e solicita dos nobres deputados o respeito ao tempo, inclusive pela presença nas galerias das pessoas que desejam. Com a palavra, a deputada Maninha. Eu gostaria de solicitar mesmo esclarecimento. Nós não poderíamos fazer extra-regimentalmente a discussão, abrir a discussão, quando o projeto chegasse, já entraria no processo sumário de votação. Eu estou solicitando extra-regimentalmente. Deputada, essa presidência entende o propósito de Vossa Excelência, que seria o de adiantar a discussão do projeto, mas como sequer esse projeto foi formalizado junto à mesa, não há como dar amparo a essa solicitação, uma vez que nós não estaríamos discutindo uma matéria devidamente protocolada na casa. Então, infelizmente, não há como antecipar as discussões. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Já está, então. Manda o que já está, dizendo que foi votado. Está reaberta a presente sessão. Solicito aos senhores solicito aos senhores deputados, autores dos projetos que informem
a situação dos mesmos. Deputada Maninha, deputado José Edmar e deputado Luiz Estevão. E os deputados da CPI, que são autores do projeto. Na verdade, não é a deputada Maninha, são os deputados da CPI. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente que se encontra sobre a mesa. Projeto de lei que dispõe sobre alienação de lotes ou parcelas de terras públicas no Distrito Federal e da outras providências. A presidência gostaria de ouvir o pronunciamento dos senhores deputados. Você vai... Tem que pedir a retirada. É o seu? Senhor presidente. Com a palavra, deputada Maninha. Nós, que fomos membros da CPI, e que somos 9 deputados que somos signatários de um projeto de lei, deputado Renato Rainha, deputado Adão Xavier, deputado João de Deus, deputado Rodrigo Hollenberg, deputado Edmar Pirineus, deputado César Lacerda, deputado Tadeu Filipelli, João de Deus e eu, a última, estamos... Já falei, foi o primeiro a ser citado, foi o deputado Adão Xavier. Nós estamos retirando esse projeto em nome do consenso e por uma apresentação de um substitutivo elaborado por esta Casa, que vai ter a assinatura da maioria dos deputados. É um projeto novo que está entrando em tramitação e que nós, diante do fato, estamos retirando o nosso projeto em benefício desse novo projeto. A palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que retirasse da pauta o projeto de minha autoria, que dispõe sobre a alienação de lotes, em função do acordo em ter um projeto de autoria de todos os deputados e que hoje deverá ser apreciado por essa Casa. Eu, como os demais deputados autores desse projeto semelhantes, também peço a retirada da ordem do dia. Só o Luiz, só estou esperando. Luiz. Tá em cima dele. Tadeu, deixa o Luiz pedir aí, Tadeu. Deve estar na presidência. Ô, Luiz. Você vai retirar o seu, Luiz? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em função do acordo pelo qual muito lutamos nas últimas 3 semanas para que alcançássemos um processo de consenso, eu estou hoje solicitando a retirada do projeto 456/95, que foi o primeiro projeto visando a regularização de condomínios situados em terras públicas, adentrado a esta Casa no presente exercício. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Rainha. Na qualidade de um dos autores também do projeto da CPI, tendo em vista o consenso de um projeto único para regulamentar de vez a questão dos loteamentos irregulares no Distrito Federal, eu abro mão do projeto que eu sou coautor. A presidência informa aos senhores parlamentares que deverão oficializar a retirada. De qualquer forma...
oficializar por escrito. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipe. Senhor presidente, na qualidade também de membro da CPI e coautor do projeto sobre condomínios, e diante das colocações feitas pela deputada Maninha, concordo com a retirada do projeto, em virtude do consenso estabelecido. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente seguir a esta para discussão e votação do projeto de lei 792/95. Há algum deputado componente da CPI que faz objeção à retirada do projeto de autoria da CPI? Não havendo objeção, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 792/95, que dispõe sobre alienação de lotes ou parcelas de terras públicas no Distrito Federal e da outras providências. Solicito que o deputado Luiz Estevão indique relator pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator será o deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro para apresentar relatório e voto. Vem a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei de número 792/95, que dispõe sobre alienação de lotes ou parcelas de terras públicas no território do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, solicito autorização de Vossa Excelência para ir direto ao voto. Concedido. Para que uma proposição seja admitida à consideração da Casa, essa comissão deve pronunciar sobre os aspectos constitucional, legal, redacional, regimental e de técnica legislativa que a envolvam em conformidade com o artigo 29, inciso 1º, a linha A do regimento interno dessa Casa. Quanto à constitucionalidade e legalidade da proposta, não há ápice a sua aprovação da matéria, pois a Carta Magna, em seu artigo 24, inciso 6, da competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre a matéria. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 15, inciso 10 e artigo 17, inciso 6, dispõe sobre a competência do Distrito Federal em legislar sobre a matéria em questão. Diz o artigo 15, inciso 10 da Lei Orgânica, compete privativamente ao Distrito Federal, inciso 10, elaborar e executar o plano diretor do ordenamento territorial e os planos diretores locais para promover adequado ordenamento territorial integrado aos valores ambientais mediante planejamento e controle do solo, parcelamento e ocupação do solo urbano. Diz o artigo 17, inciso 11 da Lei Orgânica. Artigo 17, inciso 11. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre 7. Cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Quanto à técnica legislativa, o projeto está em ordem, sem falhas a serem corrigidas. Desta forma, somos de parecer favorável à aprovação da matéria em exame, por sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. É o parecer. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhor presidente. Eu não gostaria, em hipótese nenhuma, de apresentar uma emenda, justamente porque é um cansativo e parece que há um acordo. Mas, em função do projeto ter sido discutido até a exaustão, e nessas últimas horas, com várias... Não, mas eu gostaria de justificar essa minha colocação. Então, eu gostaria de colocar para o senhor o seguinte: é impossível a mim não fazer uma emenda que eu acho da maior importância, que vai corrigir um problema que pode trazer a essa casa consequências desastrosas. Então, eu preparei a emenda, está aqui, uma emenda de redação, que muda simplesmente o inciso 1º do artigo 6º, onde se lê comprovarem por intermédio de documentos, até a data de hoje, não até a data da publicação dessa lei,
para que possamos amarrar e impossibilitar que fraudes ou pessoas que tenham um lote em estoque possam vender lotes a terceiros, fazendo aí fazendo uma verdadeira venda dos lotes e acabar com todos os estoques de lote, inviabilizando, inclusive, a Terracap de vender os lotes. Ou seja, como o deputado Marco Lima fala, evitar que criamos em Brasília uma grande equipe de laranjas, ou seja, uma laranjada por essa cidade. Portanto, queria apresentar essa e ter dos nobres pares todo o apoio e o entendimento para que a gente pudesse corrigir essa injustiça, esse erro que tem no Com a palavra, deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores condôminos, senhores deputados, não resta dúvida que é um trabalho da Casa buscar preparar um projeto de lei com o objetivo de resolver os graves problemas dos condôminos. Tenho certeza que grande parte dos interessados estão satisfeitos em ver esse projeto ser votado hoje. Agora eu faço uma reflexão. Muita gente não discutiu esse projeto. Não tira o mérito desta casa de buscar uma solução. Querer resolver o problema. Nós todos queremos. E queremos mesmo. Mas o projeto está sendo votado apressadamente. Grande parte dos líderes e dos interessados não conhecem o inteiro teor do projeto. A redação foi apresentada há pouco tempo, há poucas horas. Oxalá, se nós conseguirmos, com este projeto, resolver a questão sofrida e penosa. Senhor presidente, eu tenho dificuldade... Deputado Manuel, a presidência solicita a Vossa Excelência paciência, ao mesmo tempo que solicita aos parlamentares e assessores tranquilidade em plenário e que possam conversar mais baixo para que o deputado Manuel Andrade conclua. Restitua a Vossa Excelência 1 minuto. Já tinha acabado, acabou. Já acabou meu tempo, nem começou. Restitua a Vossa Excelência 1 minuto, deputado. Eu estou vendo, senhores, que aqui quando você busca esposar o seu pensamento, discutir uma questão que para mim é o mais importante projeto deste ano. Porque busca corrigir injustiças cometidas contra vocês. Agora, eu gostaria que esse projeto tivesse sido melhor discutido. E quero dizer mais uma coisa. A minha intenção é votar contra esse projeto agora, nos termos que ele está. A minha intenção é essa. E votarei a favor, se vocês da galeria assim quiserem. E se vocês estiverem de acordo com o projeto, votarei. Votarei porque, na minha visão, se vocês estão convencidos de que o projeto é bom, não vai ser eu que vai dizer que é ruim. Não vou dizer que é ruim. Portanto, está na mão de vocês. Está na mão de vocês. Porque a discussão desse projeto, na minha visão, deveria ser votado na segunda ou terça-feira com uma ampla discussão. Porque tem questões aqui que precisam ser observadas. Com essas palavras, senhor presidente, você pode cortar o meu microfone. Conceda a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Informo aos senhores parlamentares que, por se tratar de sessão extraordinária, o tempo para discussão é a metade do tempo da sessão ordinária, ou seja, 2 minutos e meio. Pode começar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu participei, tanto quanto pude, das discussões desse projeto na fase embrionária
e especialmente nessa fase final, nós tivemos oportunidade de estar presente nas últimas reuniões e acreditamos que este projeto buscou, acima de tudo, estabelecer um consenso médio na opinião dos deputados desta casa a respeito das propostas. Eu mesmo não me sinto contemplado 100% dentro desta proposição, porque há pontos que eu gostaria de ver destacados e até mesmo ressalvados dentro desta lei. Mas em nome do acordo, e considerando que este projeto ainda será objeto de regulamentação pelo Poder Executivo, quando detalhamentos mais amplos serão dados, nós vamos votar favoravelmente a ele e acreditamos que esta casa está dando um passo importante para a solução de um grave problema que assola a vida da população do Distrito Federal. Se esses condomínios são irregulares, se esses condomínios foram constituídos de maneira fora do amparo da lei, há também uma conivência do poder público que permitiu a instalação de energia elétrica, que permitiu a instalação de telefone, que permitiu que estes condomínios fossem constituídos. E agora a Câmara precisa dar uma resposta, porque as casas já estão edificadas, investimentos já foram feitos, e agora nós sabemos que que se resolver essa questão, porque não há como deixar famílias simplesmente vivendo esse clima de terrorismo em torno das suas moradias, porque como nós ouvimos do governador anterior, que não é possível que alguém que seja considerado brasileiro seja tratado como um invasor, estando morando na sua própria terra. Agora, evidentemente, senhor presidente, que há aspectos que nós precisamos de resguardar. A preocupação do deputado José Edmar também é a minha preocupação. Nós queremos regularizar, mas não queremos abrir espaço para aqueles oportunistas, vou concluir, senhor presidente, para aqueles que, utilizando-se da omissão do poder público, fizeram fortunas vendendo áreas públicas. Tanto é que nós não podemos aceitar que a constituição dos condomínios, na forma como está, seja feita. Por isso, a Câmara está dando uma solução, fazendo com que haja o devido pagamento das terras ao poder público. E aqueles que se sentirem lesados deverão recorrer aos grileiros, aos invasores, aqueles que lotearam ilegalmente e cobrar deles o dinheiro que foi pago. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Com certeza. Senhor presidente, senhores deputados, companheira Maninha, companheiros na plenária interessados neste projeto, condôminos com certeza, companheiros da imprensa, eu queria, em primeiro lugar, dizer que, em que pesem as críticas que ainda temos sobre o projeto, esta casa viveu nos últimos 15 dias aquilo que nós, deputados da legislatura anterior, vivemos na produção da lei orgânica, que foi um trabalho no sentido de tentarmos construir alguma coisa que fosse possível dizer: eu ajudei a fazer essa lei que vai regularizar uma situação que incomoda a todos nós. Uma lei que levasse em conta 3 aspectos. Aquele que desobedeceu todas as leis e foi e invadiu e construiu num lote que era do governo, que foi comercializado por um terceiro, que atendesse aquele que comprou o lote, porém não edificou, e que pudesse atender aquele que tem vontade de morar também num loteamento proposto pelo governo para a classe média. Foi levando em consideração esses 3 aspectos que as pessoas que se envolveram na CPI da Terra, que fizeram um levantamento sério das irregularidades, que pessoas que representam aqui a liderança de partidos, companheiros individualmente como o Peniel, que agora, meia hora atrás, descobriu que tinha que colocar um inciso no artigo 6º e que nós fomos lá na redação e colocamos, que assinaram esse projeto, estão de parabéns, mas parabéns mesmo. Está de parabéns o governo que pegou o projeto ontem e, através de 4 representantes do Executivo, estiveram aqui colocando a sua bancada, os pontos que deveriam ser mudados, e nós entendemos que não devia ser só para a nossa bancada, devia ser para todos os deputados que construíram esse projeto. Então, de fato, ainda com todos esses deputados, com todas essas pessoas olhando, ainda não é um projeto perfeito, temos certeza.
mas ele foi a tentativa do projeto mais honesto, mais consensual, que com certeza essa casa já produziu. E é com esse espírito que o deputado João de Deus apontou há 30 dias atrás, que nós abríssemos mão das autorias dos projetos que tramitavam em relação a esse assunto e que produzíssemos um projeto assinado pelos 24. Falta a assinatura de 3 deputados. Concluindo, Tá. deputado Marcos Arruda, que não se encontra por motivos alheios à vontade dele, o deputado Manuel, que se recusa porque não comunga com o projeto, e o deputado Zé Edmar, que falta apenas um entendimento. Deputado Zé Edmar, colocar a data a partir da publicação da lei não vai mudar o espírito que nós empreendemos do projeto e que o senhor fez parte e contribuiu. Portanto, o apelo que eu faço aqui é que nós tenhamos a sua assinatura para que realmente ele cele uma posição que esta casa construiu durante este mês. Por favor, muito obrigado. conclua. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Não, você está lá embaixo. Senhor presidente, nobres deputadas e deputados, público que hoje nos honra com a presença nessa casa, eu gostaria de dizer que eu participei com muita honra da Comissão Parlamentar de Inquérito e vi ali 2 objetivos a serem perseguidos. O primeiro, identificar os grileiros de terras públicas, saber quem se apropriou indevidamente de terras públicas com falsificação de documento e que vendeu essas terras que não lhe pertenciam. Esses nós conseguimos apurar, entregamos o nome ao judiciário e o judiciário vai, se Deus quiser, condená-los pelos crimes praticados. E o segundo momento da CPI, que eu entendo que começa a se desdobrar agora e que talvez seja o mais importante, é a regularização para os terceiros de boa-fé, para aquelas pessoas que investiram seu dinheiro conseguido com muito suor, com muito sacrifício, e compraram um pedaço de terra para poderem residir de boa-fé com as suas famílias. E é isso que nós buscamos. Eu participei desde o primeiro momento das discussões. Estamos discutindo há dias e dias esse projeto, exaustivamente, até chegar um projeto de consenso que vai resolver a questão da ocupação de áreas irregulares no Distrito Federal. Isso nós não estamos beneficiando só os senhores que estão aqui hoje e que possuem essas terras, mas nós estamos dando uma resposta à sociedade que essa casa, quando quer trabalhar, ela trabalha em prol do Distrito Federal. Nós estamos aqui executando na prática um programa habitacional de interesse social sério. Por isso eu quero pedir aos companheiros, quero fazer um apelo. Esse projeto foi fruto de negociações, foi fruto de debate. Passamos vários dias debatendo ponto por ponto. A discussão foi aberta para todos os deputados. Sem exceção, todos puderam participar. Chegou-se a uma redação há poucos minutos atrás, e que nós votemos essa redação com todos os 24 deputados, porque essa é a vontade da casa e muito mais, tenho certeza, é a vontade da sociedade brasiliense. Então eu faço um apelo aos meus companheiros aqui, aos 23 deputados distritais, que, por favor, vamos acatar o projeto do jeito que resultou do último acordo que acabamos. E vamos aprovar, porque nós estaremos prestando um serviço de fundamental relevância para o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores condôminos, para mim é um momento de muita alegria nessa Câmara Legislativa. Talvez o momento de maior alegria desde o início do meu mandato. Tive a oportunidade de participar da CPI da grilagem de terras públicas, onde pudemos identificar quem eram os grileiros de terras públicas e como atuavam. O segundo momento é esse que se dá nesse momento. É regularizar a situação de milhares de famílias de boa-fé que compraram os seus lotes e hoje vivem com a incerteza de embargos, sem saber se podem construir suas casas e sem poder contribuir para o Estado porque não pagam impostos. Eu tive o prazer de participar de um seminário promovido pela Associação Pró Condomínios. E lá me fizeram a seguinte pergunta: qual a garantia que eles tinham de acreditar nas minhas palavras em defesa dos condôminos? E eu disse naquela oportunidade que eu não queria que ninguém acreditasse no que eu estava dizendo,
porque não tinham obrigação de fazê-lo, porque não me conheciam, mas que prestassem atenção na minha atuação parlamentar e que, através dela, fizessem um juízo de valor em cima da minha atuação. E eu disse naquele momento que, embora seja parte do governo, eu ia cobrar do governo, como tenho cobrado, agilidade no processo de regularização dos condomínios. Quero dizer até que estou propondo ao governo do Distrito Federal a criação de um grupo avançado de trabalho, multidisciplinar, envolvendo todas as secretarias, com a participação de condôminos, que visite todos os condomínios e discuta com a população de cada condomínio quais são as providências que devem ser tomadas para agilizar o processo de regularização. Porque entendo que o maior beneficiado com a regularização dos condomínios hoje é o governo do Distrito Federal e a sociedade do Distrito Federal. O governo, porque passará a arrecadar com a venda de terras públicas e com a cobrança de impostos. E a sociedade, porque verá atenuado o problema do desemprego com o incremento do comércio de materiais de construção e a geração de empregos na área de construção civil. Agora, quero alertar que esse projeto é um passo importante, diria até mesmo fundamental no processo de regularização. Mas não esgota o processo. E é fundamental que vocês se mantenham organizados, unidos, pressionando esta Câmara Legislativa. E eu quero dizer aqui que eu estou apresentando uma emenda ao orçamento para que o governo do Distrito Federal possa fazer o zoneamento da APA do Cafuringa, para que possa completar, estou concluindo, o processo de regularização nos condomínios de Sobradinho. E vamos pressionar o Congresso Nacional para que, por um acordo de líderes, vote imediatamente o projeto que está sendo encaminhado pelo IBAMA ao Congresso Nacional, no sentido de aprovar o rezoneamento da APA do São Bartolomeu. É com essa mobilização e com essa sensibilidade que esta Câmara demonstrou ao construir esse consenso, que nós poremos fim à situação angustiante, deputado, e diria até mesmo humilhante, que vivem milhares de famílias no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, este é um dia realmente de grande significado para todos nós, deputados distritais. Porque a essência do nosso trabalho é justamente essa. É de conseguir detectar quais são os problemas que afligem a nossa cidade, a nossa comunidade, e, através do trabalho conjunto, oferecer a solução para esses problemas. A preocupação sobre a questão dos condomínios domina grande parte do meu trabalho legislativo desde o dia em que terminou a campanha eleitoral. E não foi por acaso que fui o primeiro deputado a apresentar projeto nesta Câmara Legislativa visando a regularização dos condomínios situados em terras públicas. Me lembro bem de um memorável debate travado numa manhã de sábado na TV Brasília, em que fui defender todas as ideias contidas no meu projeto, sendo atacadas por uma autoridade do governo. E vejo com muita alegria que hoje toda a essência do meu projeto original está mantida por uma decisão majoritária dos deputados da Câmara Legislativa. Em primeiro lugar, a decisão de que haveria a preferência de compra para os atuais ocupantes antes de qualquer licitação. Em segundo lugar, a decisão que na avaliação da terra seria apenas apurado o valor da terra nua, sem o incremento das benfeitorias, que não foram feitas pelo Estado e, portanto, não poderiam ser cobradas. A verificação de que a decisão que eu tomei naquela época, de não dar à TerraCap sozinha a autoridade para fazer a avaliação das terras, está mantida também aqui neste projeto. Vejo mais, a questão do parcelamento do pagamento, que era também a ideia original e que foi mantida e ampliada pela decisão soberana dos meus pares. Mais ainda, tempo encerrado. Para terminar, senhor presidente, duas questões. A questão de que existe um erro no projeto. O artigo 12, o artigo 11, por um erro de redação, não foi colocada uma decisão tomada por consenso de todos os deputados, de que, em caso da não construção do lote, a TerraCap devolveria, corrigido, o dinheiro pago pelo adquirente.
Por um lapso, eu gostaria de solicitar 1 minuto, já pedi uma retificação, porque no projeto original não consta, e tinha havido isso em consenso de todos os deputados, e é uma importante retificação que protege o patrimônio dos compradores. E para terminar, um artigo muito importante. Porque não adiantaria regularizar os lotes sem que regularizássemos as construções. E por isso eu chamo a atenção para o artigo 12º, que a partir da regularização dos lotes, os compradores terão um prazo... Conclua, deputado, por favor. Terão um prazo de 180 dias para apresentar o projeto, e com a apresentação desse projeto, ter outorgado a sua carta de habites, refletindo um pensamento que já foi traduzido em projeto do presidente do meu partido, deputado Odilon Aires, que propõe que isso seja feito para todos os lotes do Distrito Federal. Portanto, nós não esperávamos e tínhamos certeza que seria impossível obter o consenso. Até porque uma Câmara Legislativa não vive do consenso. Ela vive do debate, mas temos certeza que esse projeto, que hoje nós temos a honra de aprovar, reflete muitos dias de trabalho e o pensamento da maioria dos deputados distritais e, mais do que tudo, um desejo de há muito ansiado pelas mais de 80 mil famílias que compraram legitimamente seu lote em condomínio. Parabéns a vocês. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Eu vou te contar. Senhor presidente, senhores deputados, galeria aqui presente, acho que a palavra que resume esse momento chama-se parabéns. Parabéns à luta insistente, né, dos moradores do Distrito Federal nessa peleja de muito tempo para que se ordenasse e se organizasse o processo. Parabéns a esta casa por ter percebido que mais do que um ou outro lucrar com o projeto, lucraria a cidade de Brasília tendo, a partir de uma discussão, um projeto único, um projeto que permitisse avanços, um projeto que permitisse conquistas. Com certeza, temos algumas coisas e algumas falhas que têm que ser questionadas ao longo, e a própria continuidade e execução do projeto fará com que a gente reveja algumas coisas. E, além de tudo, a gente tem, inclusive, o medo que o deputado Zé Edmar levanta, daqueles chamados laranjas. E eu quero aqui fazer uma brincadeira, que eu, a partir de hoje, serei o defensor da campanha Laranja Também é Dono. Ou seja, não se permita um laranja de um inescrupuloso. Não se permita alguém que será utilizado por alguém que não tem o caráter, que não tem a responsabilidade para com a população do Distrito Federal. Se em algum momento você sentir que está sendo laranja, brigue na justiça para que você seja o proprietário do lote. Não se permita ao papel de laranja. Não se permita a enganar centenas de milhares de brasilienses. Isso não é permitido. E a gente sabe que isso é algo importante e que a justiça irá garantir com certeza o direito daquele que teve o seu nome utilizado para beneficiar o inescrupuloso, para beneficiar aquele que não tem caráter. Então essa é uma campanha que as pessoas defensoras da justa causa têm que ter diariamente a partir de hoje. Porque será a única forma de impedir que documentos sejam falsificados, de impedir que pessoas utilizem desse trabalho, que foi extremamente sério, que a CPI dedicou horas e horas e horas a fio, que a CPI dedicou o tempo e o talento de vários deputados para construir essa história com uma cara diferente. E aí, parabéns, com certeza é a palavra, porque, felizmente, a Câmara disse, nessa CPI não se acabou em pizza. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Lúcia Carvalho, público aqui presente, que eu tenho certeza que está presente, ansiosamente esperando o resultado dessa sessão, eu queria aqui fazer uma retrospectiva histórica. Queria me situar no dia 2 de fevereiro de 1995, quando o deputado Zé Edmar apresentou a esse plenário um requerimento de instalação da CPI de grilagem de terras públicas no Distrito Federal. Naquele momento, o companheiro Zé Edmar, de forma histórica, registrava perante essa sociedade o desdobramento de todas as questões que hoje nós estamos aqui discutindo.
A CPI da Terra foi um marco neste ano e um marco desta legislatura. Esta CPI teve um papel importantíssimo. Teve o papel, claro, companheiro Peniel. Esta CPI foi um marco histórico. E este marco histórico, porque se iniciou ali um processo que hoje nós estamos tendo um desdobramento. Eu gostaria de registrar que durante 6 meses nós tivemos aqui um trabalho exaustivo, um trabalho que conseguiu provar para esta sociedade que Brasília tinha, sim, grileiros de terra e que Brasília podia mudar essa realidade. Nós conseguimos provar através de um relatório e que hoje o próprio Ministério Público se debruça sobre ele e que nós esperamos que o Judiciário também tenha a competência de punir aqueles que serão denunciados. Nós comprovamos que existiam 2 objetos que precisavam ser resgatados. Primeiro, o poder público. Primeiro, o executivo, que dizia que havia sido roubado as suas terras. E no segundo momento, nós queríamos resgatar aqui o chamado adquirente de boa-fé. E é este adquirente de boa-fé que, neste momento, está presenciando a votação de um projeto que eu gostaria de registrar. Não tem pai, não tem mãe. Nós vamos aqui despir de qualquer vaidade e vamos resgatar aquilo que está sendo presenciado. Este projeto é um projeto do Legislativo. É um projeto dos 24 deputados. E esse projeto, então, não tem aqui autoria de ninguém. É uma autoria coletiva. Não é um projeto perfeito. É um projeto cheio de imperfeições. Mas nós temos certeza que estas imperfeições também serão resgatadas ao longo do tempo. Isso é o que a Câmara poderia fazer e fez. E vocês tenham certeza que o que poderá ser corrigido também será corrigido pela Câmara Distrital. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Desculpe, concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro, em seguida ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, esse projeto tem um marco referencial para essa casa. Não acreditava, no início dos debates, que tivéssemos a capacidade de construir coletivamente um único projeto. Então, quero elogiar a todos os que colaboraram com esse processo e que se despiram das suas vaidades pessoais, que se despiram, inclusive, de pontos de vistas pessoais. Esse projeto não é, individualmente, o que atenderia a cada um de nós, separadamente. Mas foi o possível na construção do coletivo, no ceder e no construir algo que pudesse trazer, em curto espaço de tempo, a tranquilidade para o conjunto da sociedade do Distrito Federal. Sei que, individualmente, cada um de nós tem, em maior ou menor escala, restrições ao que aqui está colocado. Mas sei que a sabedoria maior fez com que todos nós pudéssemos abdicar de posições pessoais para a construção de um coletivo que viesse efetivamente trazer um benefício à sociedade do Distrito Federal. Então, estou de parabéns à Câmara Legislativa e cada um dos meus pares, que com rara maturidade teve a capacidade de construir esse momento. E parabéns a todos os senhores. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Quem mais quer falar aí, hein? Porque vou encerrar. Você está inscrito. Vou encerrar, hein? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Eu gostaria de fazer também uma pequena retrospectiva dessa matéria, principalmente que a tratamos em alguns momentos na legislatura passada. Tratamos dessa questão no PEDOT, onde deixou, através de um dos seus artigos, a brecha para que pudéssemos legislar sobre essa matéria. Tratamos também na Lei Orgânica do Distrito Federal, onde também, na Lei Maior, consta a questão relacionada aos parcelamentos dos condomínios. E quero aqui dizer que, no finalzinho do ano, votamos também uma lei nessa casa, a Lei da Enfiteus, que o governo do Distrito Federal entendeu não ser... Enfiteus, deputado. Entendeu não ser a melhor proposta para a matéria. E, inclusive, o governo tensionava regularizar essa questão em 90 dias. E isso foi bastante divulgado, e até nessa casa tivemos um debate com as principais autoridades do governo sobre a matéria. Eu acho que a Câmara está de parabéns, porque resgatou uma questão fundamental para Brasília, resgatou uma matéria que tem sido tratada de várias formas, horas abordadas de forma positiva, horas abordadas de forma negativa, e a Câmara trouxe para si aquilo que o governo, através de toda a sua estrutura, não teve condições de fazer. E por isso, eu quero dizer que, ao trazer essa questão, a gente espera ter dado um passo no sentido de acabar com aquelas questões menores, que é a falta de uma luz em várias residências de condomínios, a falta de água em várias residências de condomínio. Então, parabéns à Câmara Legislativa, parabéns a esse consenso, e que a gente espera que esse passo seja dado, que é de grande importância, e que agora o governo tome as medidas necessárias para dar continuidade definitivamente para a regularização dos condomínios. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos condôminos, hoje é um dia de muita alegria, um dia de coroação de um trabalho intenso e longo. Eu havia dito, desde o primeiro dia, que entrei inclusive na minha campanha, que visitei diversos condomínios, inclusive em busca de apoio, que acreditava na solução dos condomínios, que entendia, antes de tudo, que a solução dos condomínios não era simplesmente uma solução para o condômino, era também uma solução para o governo, porque também o governo teria grandes vantagens. Desde o primeiro momento, já nessa legislatura, ainda no início de fevereiro, presenciamos um incidente ocorrido no núcleo rural de Taguatinga, onde visitamos uma ação do governo naquela localidade, acompanhado, inclusive, pelo deputado Renato Rainha, pelo deputado Luiz Estevão, pela deputada Lúcia Carvalho e outros deputados talvez possa ter esquecido, e sentamos pela primeira vez à mesa com o governo para começar a discutir esse grande drama que era a venda, o acesso aos terrenos parcelados de forma irregular. Desde daquele primeiro dia, ouvimos de técnicos do governo só impedimentos. Impedimentos com relação à venda do lote sem licitação. E desde aquele primeiro dia, coloquei como uma primeira proposta, uma proposta vinda de uma longa luta pela habitação que eu tive durante 6 anos na X, que era acreditar na venda do lote sem licitação. Por quê? Baseado num projeto semelhante a Águas Claras, onde terreno de 300, 400 mil dólares foram vendidos sem licitação, da mesma forma, esses lotes de condôminos, comprados de boa fé, visando a busca do seu teto, também teriam equacionamento da mesma forma, passando da terra cap para X, coberto por um programa de interesse social, teriam assim o atendimento a essas famílias que esperavam angustiadas e ansiosas o desenlace dessa solução. Vejo hoje
que esse projeto, senhor presidente, que esse projeto guarda na sua essência, no que há de principal, no que viabilizou realmente esse projeto de lei, a venda sem licitação, aquela ideia que eu tenho convicção, com toda humildade, que uma pequena gota, como o beija-flor, nós colocamos nessa solução do problema. Obrigado. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, eu acho que eu carrego também nesse momento... Senhor deputado, eu quero pedir aos deputados e aos assessores, deputada Lúcia, deputado Marco Lima, Luiz Estevão, eu queria só pedir... Eu queria pedir aos deputados que pudessem garantir a palavra do deputado Cafu. Eu acho que esse é o projeto que, nesse momento, em função da conjunção de forças, foi o possível. Eu queria que a gente pudesse ter aqui o UNB nesse debate, o Núcleo de Estudos Urbanos Regionais da Universidade de Brasília nesse debate, o Sindicato dos Arquitetos, dos Engenheiros, o Movimento Popular, representação dos condôminos, eu queria a Associação dos Geógrafos do Brasil, eu queria vários sujeitos da sociedade que entendem a responsabilidade de aproximar a cidade real da cidade legal. É uma trajetória de luta. Há coisas nesse projeto que eu não concordo. Eu discuti com os meus companheiros e fui convencido, de uma certa maneira. Quando nós colocamos interesse social, eu não posso esconder de onde vem essa luta. Essa luta não é uma luta das famílias de classe média ou dos setores médios da sociedade. Essa luta começa nos anos 70, na zona leste de São Paulo, num trabalho da Pastoral da Moradia, da Arquidiocese da cidade de São Paulo, na luta das famílias pobres, Zona Leste, Itaimbibi, Itaquera, não é? A Zona Leste de São Paulo tem 1/3 da população e que normalmente são nordestinos, os que constroem a cidade, mas que não têm espaço na cidade, lutam e fizeram escrever na 8666, depois de muita pressão, os projetos de interesse social. Nós estamos colocando aqui um instrumento que foi construído pelo movimento popular de moradia nas grandes cidades brasileiras, onde milhares e milhares de famílias não têm um pedaço de chão, não têm um teto para viver. Nós temos moradores de rua hoje, em muitos lugares desse país. Eu queria dizer que nós temos que avançar, sim, na questão da reforma urbana, que a cidade possa ser um lugar legal, prazeroso e alegre para todos que estão dentro da cidade viver. Portanto, eu chamo a atenção dos senhores que nós não podemos esquecer as famílias que não ganham a 2, 3 salários mínimos. Nós não podemos esquecer as famílias que ganham entre 0 e 1 salário mínimo. E que, fundamentalmente, não há política habitacional a nível federal que venha atender a esses anseios. Eu queria traduzir isso, porque eu posso olhar para vocês de frente. Deputado, tempo encerrado. Eu vou encerrar. Eu acho que nós estamos avançando. Agora eu quero chamar todos, conclamar todos. Nós temos que construir uma cidade sabendo que o território dela é frágil, sabendo que o estoque de terra do poder público não pode ser farra, daí a CPI e o trabalho da CPI. E mais, nós temos que separar o direito de propriedade do direito de construir. Isso é uma discussão que essa casa vai ter que avançar, porque nós temos que regulamentar o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, e nós temos que apontar instrumentos que transformem a cidade, que é uma produção coletiva, para todo mundo, que todos que vivam na cidade possam ter acesso a tudo que a cidade produz de bom, a tudo que a cidade é capaz de gerar. Obrigado. Com a palavra, deputado Jorge Cauí.
rapaz, deixa eu falar na outra. No outro. Na outra votação. Senhor presidente, senhor deputado, senhores do condôminos nas galerias, eu, desde a legislatura passada, vim acompanhando o sofrimento de vocês, a angústia, as horas de incerteza, e sempre na esperança de que um dia esse problema teria que ser solucionado. A gente passou aqui também horas e horas pensando uma solução para esse problema, para que vocês tivessem regularizado as suas situações. E hoje, graças a Deus, está tudo resolvido. Hoje vocês podem dormir tranquilo. Hoje vocês não necessitam mais estar desesperados, aflitos. Hoje, o terreno, a casa é de vocês. Basta só a regularização, se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos os companheiros pelo empenho que fizeram para que pudesse ter regularizado os condomínios. Parabéns, parabéns mesmo. Nós estamos felizes, como felizes estão vocês. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores condôminos, realmente uma das maiores preocupações nossa, como integrante da CPI, era de proteger aquelas pessoas que de boa fé, aquelas pessoas que não tiveram as condições, talvez não tiveram o privilégio até de ganhar a sua moradia, mas que, com muito esforço, conseguiram adquirir um lote. E a nossa preocupação era no sentido de que essas pessoas não fossem penalizadas. E eu vejo aqui no projeto, graças a Deus, que essas pessoas serão amparadas pela lei. E terão, antes de qualquer coisa, antes de qualquer negociação, vocês, que de boa fé, com muita luta, muita garra, compraram o seu lote, terão a preferência. Terão também a preferência aqueles que, há mais de 5 anos, pelo menos 5 anos, estejam em Brasília. Terão preferência também aqueles que nunca adquiriram imóveis em Brasília, então terão a preferência. Então, era essa a nossa preocupação e, graças a Deus, não resolve a situação, mas vai, com certeza, a Câmara está dando ao Poder Executivo a oportunidade de resolver a situação de muitos pais de família que, com boa intenção, foram enganados pelos grileiros e não podia ser penalizado de maneira alguma. Então, quero parabenizar a Câmara Legislativa, aos 23 deputados, que com muita garra, com muita determinação, chegou a um consenso nesse projeto. Com isso, certamente ganhará vocês, os condôminos e a sociedade. Parabéns e esperamos que o governo comece, a partir desse momento, executar essa lei que a Câmara entrega em suas mãos a partir de agora. Muito obrigado, parabéns a vocês. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, eu estou feliz, senhor presidente, porque eu acho que foi um trabalho árduo da CPI da Terra e de todos os deputados, como a grande e pequena mulher, deputada Maninha, o deputado Renato Rainha, o deputado Xavier, o deputado Rodrigo Hollenberg, o deputado Tadeu Filipelli e o deputado César Lacerda. Nós todos, e o deputado Cafu, nós todos contribuímos para que hoje houvesse essa realização. Agora, desculpa, eu esqueci o nome do deputado Pirineus. Agora é importante salientar que o grande responsável também pela CPI da Terra, e que foi taxado de grileiro, e que na realidade a CPI não conseguiu provar nada, do meu amigo deputado José Edmar, que aqui eu faço um apelo para que ele assine também o projeto de regularização dos condomínios, e o próprio deputado
Manuelzinho. Agora existe também, senhoras e senhores,